Olá, olá, boa noite! E hoje o projeto solidário Quem Cuida de Mim segue em frente com uma convidada que vai trazer a experiência dela como assistente social no cuidado em saúde. É a Fabiana Coimbra e ela vai falar sobre como tem sido a experiência dela no hospital e a sua atuação no combate à pandemia causada pelo coronavírus. Gente, vamos chegando aí, vindo fazer parte aqui desse projeto solidário. Então, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, falando sobre solidariedade, entrega, serviço com excelência e respeito ao outro, ética, nesse momento que a humanidade está carecendo tanto de cuidado e de atenção, não é mesmo? O projeto solidário foi criado por mim a partir do momento em que eu percebi o avanço da pandemia do coronavírus aqui no Brasil e como os profissionais de saúde estavam sendo solicitados e demandados. E então eu me empatizei com todos os profissionais de saúde que estão lá atuando no combate dessa pandemia. E aí então eu tive a ideia de criar esse projeto virtual aí, aqui com lives, para trazer profissionais que também estejam atuando nessa frente de combate à Covid-19 para compartilhar com vocês todo o conhecimento e experiência de vida que estão tendo nesse momento, com coisas boas, coisas negativas que estejam acontecendo na vida desses profissionais, mas esta é uma forma que eu encontrei de oferecer um pouco de alento, de cuidado, de carinho, compartilhamento de informações aí para essas pessoas que estão nesse momento lá, num local onde elas precisam oferecer o melhor delas para salvar vidas. E o serviço social no cuidado em saúde é um tema, um título que surgiu em conversa com a minha grande amiga Fabiana Coimbra, que ela já passou por aqui e eu já vou aqui enviar esse aviãozinho convidando ela para assistir essa live que certamente fará diferença na vida de muitos profissionais de saúde que também estão vivendo esse momento de enfrentamento da Covid-19. Então vou aqui chamar a Fabiana. Fabiana, uma amiga querida, muito competente, que o curso de coach me ofereceu aí. Esses presentes que a gente ganha na vida, né? E enquanto você aparece aí, aperta esse aviãozinho e encaminha essa live para aquelas pessoas que você sabe que vão aprender algo com as informações que a Fabiana vai trazer aqui, com toda a nossa discussão aqui nessa live hoje. Esse é um projeto, então, solidário que tem o objetivo de transmitir conhecimento para as pessoas. E é muito bom poder compartilhar um pouco do que a gente sabe, do que a gente faz com outras pessoas. Olha a Fabiana aqui, ela já está entrando e é uma delícia poder estar com ela aqui novamente. Vamos aguardar aí um pouquinho e vamos compartilhando essa live e apertando muitos coraçõezinhos. Oi, Fabiana! Olá, meu amor! Querida! Boa noite, Ana! Que prazer estar aqui com você de novo. Ah, que delícia estar aqui com você. Estava falando que você é uma amiga dessas de presente que a gente ganha na vida em determinados momentos, entendeu? Oh, que gostosura! Eu falo mesmo. A recíproca é a mesma. Que Você bom. foi uma alegria na minha vida. Um Obrigada. Foi grande muito prazer. feliz. Essa nossa amizade está surgindo
com tanta intensidade e com tanto carinho aí, respeito uma pela outra, pela pessoa que você é, pela profissional que você é. Obrigada, Fabiana. Olha só, eu quero falar para o público que você está voltando aqui hoje, num breve espaço de tempo, para a live do projeto Quem Cuida de Mim, que é esse projeto destinado aos profissionais de saúde. Por quê? Por dois motivos. O primeiro, porque você já participou de uma outra live falando sobre emoções. Emoções positivas, emoções negativas, a vida cheia de emoções. E foi, assim, uma live de muito sucesso, que alcançou muitas pessoas e teve uma repercussão muito legal no sentido de levar conteúdo para as pessoas. E aí você foi convidada na época como estudante de psicologia. E hoje você volta como assistente social. E aí, isso, como membro do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Federal de Ipanema. Ela também é assistente social, atua no serviço social lá do hospital. Então, gente, Fabiana tem uma contribuição muito importante hoje para profissionais de saúde, não só os profissionais de saúde, mas para aqueles profissionais de saúde que estão ali na atuação junto ao combate à Covid-19. Fabiana, seja bem-vinda. Fale para o público como é o teu trabalho no cuidado, na saúde, no cuidado do serviço social dentro de um hospital. Tá joia. Ana, antes eu queria dar um beijo. Para nós, as diferenças de assistente social, assistência social e serviço social, eu não vou mais errar isso. Isso é uma outra live, porque é tão complexo. Eu imagino. Eu terei um enorme prazer em falar sobre esses pilares aí da Seguridade Social, né? Que é a saúde, a assistência e a previdência social. Então, existe o assistente social na previdência, existe o assistente social na assistência social e existe o assistente social na saúde. Então, o meu foco é o trabalho na saúde. Né? Mas antes de eu começar a falar, eu queria dar um beijo enorme no coração dessas pessoas lindas que estão aí participando dessa live, que eu tenho um carinho imenso por cada uma dessas que estão aí participando e que a gente possa interagir com elas também e responder algumas perguntas que possam surgir. Claro, então, beijo no coração de vocês. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o serviço social na saúde e como tem sido a nossa atuação frente a essa pandemia. O Hospital de Ipanema, que é o hospital que eu trabalho, eu sou formada, Ana, há 17 anos. Desses 17 anos de profissão, 14 anos eu estou dentro do Hospital Federal de Ipanema. Então, é a minha segunda casa, né? O Hospital Federal de Ipanema é a minha segunda casa, por tantos anos dedicados no trabalho nesse hospital. Bem, é um hospital a nível terciário no Rio de Janeiro, de grande complexidade, né? Um hospital de cirurgias, então nós atendemos todas as especialidades a nível cirúrgico, então cirurgia geral, cirurgia plástica, ortopedia, clínica médica, a clínica médica é a clínica de apoio, né? Ginecologia, todas as áreas e suas especialidades nós fazemos as cirurgias. Nesse momento da Covid, qual era a proposta nossa frente às atuações dos hospitais no combate à Covid no Rio de Janeiro? Nós teríamos o papel de recebermos os pacientes. Acho que deu uma travadinha aqui na internet. Vamos ver se funciona, se vai em frente. Não saiam daí, não. O nosso país é uma reflexão minha, que a gente pode dividir, e aí quem está aí também se acredita e pensa nisso. Eu acho que o Brasil demorou muito para pensar no Covid, né? Se estruturar. Então, a gente achou que isso ia ficar lá na Europa, que isso ia ser só uma situação que ia ser contornada na Europa e que não iria vir para a América Latina. Eu acho que esse foi o grande erro que nossos governantes tiveram. Então, não criou-se uma estrutura para atender os pacientes com suspeita de Covid, os pacientes com Covid. Isso tudo foi sendo criado na medida que foi acontecendo os processos.
E aí a gente acaba ficando mais complexo do que já era. E o que aconteceu nessa história? Quando os casos começaram a surgir nos hospitais, não tiveram, como não tinha uma linha, uma estrutura, eu digo que faltou gerenciamento de risco. O Brasil tinha que ter entrado no gerenciamento de risco. Risco 1, ações tal. Risco 2, ações tais. E por aí vai. E o Brasil não fez isso, né? Então, assim, a gente cada unidade foi se estruturando a partir de uma orientação geral que vinha do Ministério da Saúde, né? Mas ia se ajeitando, as unidades foram se ajeitando, se estruturando, as unidades federais, municipais e estaduais. E aí, o que aconteceu com a nossa unidade, que é uma unidade federal? A nossa proposta no início era só receber os pacientes para deixar os outros leitos vazios para tratamento de Covid. Mas isso não aconteceu. Por quê? Exatamente por falha dessa estrutura. Os pacientes começaram a buscar atendimento nas UPAs. Não existia um protocolo. Por exemplo, eu tenho suspeita de Covid, aonde eu vou? Era a grande pergunta que a população fazia. Para onde eu vou? Eu vou para o posto? Exatamente. Eu vou para a clínica da família? Eu vou para um hospital de emergência? E aí todo mundo se direcionava, a grande maioria, para as UPAs. Só que as UPAs não têm uma estrutura para receber essa população. Não tinha, principalmente, por exemplo, o tomógrafo, que é uma das possibilidades da gente verificar o vírus, né? Uma das estratégias para a gente perceber, avaliar melhor. Então, o paciente entrava na UPA, começava a ser medicado por aqueles sintomas que vinha apresentando, e a UPA direcionava esse paciente para uma regulação de vagas, que é a regulação de vagas, né? Todas as unidades são integradas no Rio de Janeiro, né? Então, existe uma regulação de vagas. E eles eram inseridos nessa regulação para serem transferidos para os outros hospitais. E aí, o que aconteceu? Nós começamos a receber esses pacientes regulados das UPAs e dos outros hospitais. Só que quando esses pacientes foram chegando, esses pacientes já estavam com suspeitas e algumas confirmações de Covid. E aí, o nosso hospital, que tinha no momento uma característica de dar suporte, passou a ser também um hospital que estava atendendo paciente de Covid. E aí a gente tem que se estruturar para essa nova realidade do Hospital Federal de Ipanema. E assim. E uma questão muito dinâmica, eu estou na saúde, então, esse tempo todo, 17 anos, e eu nunca vivi uma experiência como essa. Da gente não ter uma direção, né, um protocolo ali fechado para trabalhar. A gente começava com um protocolo 7 horas da manhã e às 19 horas da noite já tinha mudado tudo aquele protocolo. E isso gera não só uma dinâmica do profissional, como também gera um cansaço, né? Porque você tem que estar o tempo todo, né, esperto, dinâmico, você muda, então te gera um pouco mais. Gera inseguranças e desgaste mental e emocional, né, Fabiana? Sim. E isso foi acontecendo desde então, né? A gente tem assim, eu sou muito agradecida de participar dessa unidade de saúde, onde a gente tem uma interação que está sendo muito fortalecedora para todos os profissionais e a gente entende que para os pacientes também, né? A gente se reúne diariamente, uma equipe multiprofissional junto à direção para a gente criar estratégias de intervenção diante dos acontecimentos. Porque são coisas muito rápidas, muito dinâmicas. São quantos assistentes sociais no seu trabalho, lá no hospital? Então, hoje a gente tem uma equipe, sim, é uma equipe pequena, né, de 7 profissionais. A gente está com 8, né, contando com a coordenação, a gente está com 4 afastados. Hoje a gente tem 4 profissionais trabalhando. E num ritmo muito... tem que ser, né? E assim, não são só os assistentes sociais que estão nesse ritmo, né? Todas as áreas estão com alguns profissionais, né? Todos os setores, né? Então, assim, qual é a dinâmica do serviço social hoje? Por conta dessa realidade desses pacientes que chegaram dessa forma, né? Chegaram através das UPAs, dos hospitais, que também foi tudo muito novo para todas as unidades. Eu digo que não existe aí um culpado, não é a UPA, não é o hospital, não é... houve sim, uma falha de estrutura, de gerenciamento. De ações.
Exatamente, de gerenciamento, mas um nível maior do que a gente. Sim. O que nós estamos fazendo ali é quase que milagroso, Ana. Eu digo, o cara profissional de saúde hoje, ele está vivendo uma experiência única na vida dele. Ele realmente está se doando, porque é isso que a gente faz, né? Você vê um profissional se paramentar todo e só poder trocar aquela roupa depois de 6 horas, porque é a hora que ele pode fazer uma alimentação, que a gente não tem material, insumo suficiente para ele fazer uma troca. Exatamente. Então, assim, existe uma doação, uma entrega que ela é assim, é linda de ver. É linda de ver. Eu acho que vai ficar uma das coisas que vai ficar para a população é o respeito aos profissionais de saúde de uma forma geral, muito maior do que era antes. Né? Todas as especialidades. Todas as especialidades, não tem nenhuma. Isso é muito bacana de ver, porque a gente percebe nesse momento que todos os saberes estão no mesmo nível. Todas as especialidades estão juntas numa única força. Não existe o médico. Não existe. Não existe. E se a gente não trabalhar dessa forma, a gente não vai conseguir nada. Então, assim, o respeito por cada categoria, a união dos profissionais tem sido um grande destaque assim, dentro dos hospitais. E eu acredito que esteja acontecendo com outros também, mas principalmente no nosso, eu posso dizer que isso é perceptível, assim, é notório. E faz a gente ficar fortalecido para o dia a dia. Como eu tenho conversado e trazido muitos profissionais que atuam nos hospitais, né? Porque a proposta é essa, é ver como você faz e como você pode ajudar o outro da tua área ou não, ou de outra área afim a trabalhar e a lidar com essa situação. Eu tenho tido esse retorno que você acabou de me dar. O quanto que as equipes estão igualitárias nos seus saberes, na sua atuação, no poder que cada um tem, sendo que isso virou uma grande malha, né? Onde um fio sustenta o outro no socorro do paciente portador de Covid. A pandemia, para mim, assim, pelo que eu entendo de tudo isso e como eu tenho conversado com as pessoas, ela é tão grandiosa ou mais devastadora ainda do que a Guerra Mundial, que a gente vê aí nos filmes, né, de Hollywood, que mostra aquela devastação total das cidades, das pessoas, porque a gente lida com um vírus invisível, o inimigo é invisível, exatamente, que ele paira entre nós sem que a gente consiga enxergar. Não é um país que a gente sabe que está nos atacando e que a gente tenha tido tempo de estruturar as ações para a defesa, não. Ele está aí e é 24 horas por dia convivendo com ele, né? No hospital, lá no seu... Você trabalha em regime de plantão, é isso? Isso. Né? No seu hospital, no momento que você está ali, você está junto com o paciente ou você tem uma atuação mais voltada somente para a equipe? Como que o serviço social atua no cuidado em saúde ali? Tá. Na verdade, assim, estratégias foram criadas, acho que de todas as áreas. Exatamente pela limitação que a paramentação trouxe para a gente, né? Para você atender um paciente hoje de Covid, você tem toda uma paramentação para fazer. É um ritual, né? Todo um ritual. E é um ritual para você se paramentar, é um ritual para você tirar. Porque a própria retirada de todo o EPI, você pode se contaminar na retirada do EPI. Então, as estratégias que o Serviço Social construiu nesse período foi de dar suporte às famílias, né? Os pacientes nós atendemos na internação, mas existe uma vinculação muito maior com as famílias. Por quê, Ana? Infelizmente, por conta dessa estrutura inicial que eu falei, esses pacientes estão vindo transferidos, às vezes 2, 3 horas da manhã, 11, 10 da noite. Imagina você lá num leito de hospital, descansando, dormindo, e alguém chega para você e fala assim, se organiza porque você vai ser transferido agora. Imagina o estresse que você causa no paciente, na família desse paciente. Porque ele recebe uma ligação dizendo, eu vou ser transferido. Para onde eu vou?
Uhum. E aí, assim, existe toda uma preocupação com essa família que está chegando ao hospital exatamente com esse estresse, que já vivenciou numa outra unidade e que chega agora, muitas das vezes, sem nenhuma informação desse paciente. Porque essa doença, Ana, ela é muito triste por tudo que tem acontecido, né, pela o grande número de fatalidades, né, de morte, de óbito, mas Sim, também como ela se, né? e como ela se apresenta. Sim, e assim, como ela se apresenta. Então, assim, ela faz um isolamento daquele paciente com a família. Ele se isola com a equipe que cuida, né? Essa equipe ela é muito restrita no cuidado do paciente. Então, gera uma ansiedade, gera um sofrimento muito grande, né? Então, o serviço social vem fazendo articulações para o serviço junto às famílias. É isso que a gente vem fazendo no cuidado. A gente fala de cuidado, cuidado é uma palavra que que foi muito usada pela enfermagem, né? Digamos que foi a primeira área que usou de fato o cuidado. Saiu do âmbito doméstico, né, da mãe, da mulher que cuidava dos seus dentro de casa, e profissionalmente foi a enfermagem que agregou essa tarefa no início. Mas isso evoluiu. E a gente entende hoje que o cuidado é para todos os profissionais que estão dentro de uma unidade de saúde. É no âmbito Eu costumo dizer, geral, é uma integralidade. Eu costumo dizer que o recepcionista, ele presta cuidado. O auxiliar de serviços gerais, ele presta cuidado. Eu tenho uma história interessante, Ana, que aconteceu comigo no hospital. Eu tinha uma funcionária de auxiliar de serviços gerais que entrou na sala para poder fazer uma limpeza. E eu percebi que ela estava chorando. E você sabe como é que eu sou, né? E aí eu percebi ela com essas lágrimas, falei, tá tudo bem com você? Você hoje está triste e tal? E ela, não estou bem. Falei, se você quiser falar alguma coisa e tal, eu estou aqui para te ouvir. E aí ela estava reclamando que ela tinha sido chamada a atenção pela encarregada e tal. Então ela estava questionando um assunto dela de trabalho. E aí, mas ela estava muito diminuída nesse processo, porque o encarregado tinha escrachado ela. E ela estava ali sofrida. E aí, depois que escutei ela, eu falei assim para ela, posso te dizer uma coisa? E aí ela tenta a mim, depois de ter limpado as lágrimas, eu falei assim, sabe qual é o profissional mais importante do centro cirúrgico? Aí ela ficou me olhando, eu falei, você. Sabe por que é você? Porque se você não estivesse no centro cirúrgico fazendo a limpeza, não tinha cirurgia. E cirurgia é o foco desse hospital. Então a gente precisa entender que existem profissionais invisíveis dentro desse processo do cuidado de saúde, que é o recepcionista, é o vigilante, é o auxiliar de serviços gerais, a pessoa da copa. Todo mundo está no cuidado. Entende? Não são só os profissionais que têm capacidade técnica para acompanhar os processos de saúde, de adoecimento. Essas figuras, esses personagens também são importantíssimos. Eles estão lá prestando cuidado também quando chega uma família, quando existe uma notícia de óbito, né? Quando tem lá e a família chega para poder reconhecer o corpo, quem acolhe é o recepcionista. É ele que recebe essa família primeiro, antes de qualquer outro profissional. Então, o cuidado é isso, o cuidado ele é integral. São todas as áreas se articulando, é uma escuta qualificada, é um acolhimento, isso é o cuidado em saúde. Então, quando eu falo para você, o serviço social no cuidado em saúde é isso. É a gente se articulando para a gente poder fazer pelo paciente, pela família, aquilo que é melhor para ele, no sentido de garantir aquilo que é o direito dele. É o direito à saúde, é o direito de ser bem atendido. A gente, no serviço social, tem uma prática muito assim fervorosa da gente não deixar isso acontecer, que é a gente tratar o paciente pelo leito ou pela enfermaria, o que acaba sendo muito comum. Por exemplo, Fabiano, o paciente da enfermaria 414 quer falar com você. Aí eu falo assim, eu e as minhas colegas, quem é o paciente da enfermaria 414? Ele não é um número, ele não é um diagnóstico. Sim. Ele é um ser. Dele, a característica humana, né? Tem Sim. Alguns comentários aqui, Fabiana, que eu acho que a gente não pode perder, porque as pessoas estão participando muito e eu estou achando assim muito legal. Bom, gente, estou sem óculos, né? Então vou me esforçar muito.
Olha aqui, Fala, estou meu. falando da importância das pessoas serem visíveis, Sim, né? Que sim. elas sejam percebidas, notadas. Isso é muito bacana, isso é fundamental. O acolhimento que é dado para o paciente na entrada do hospital e durante toda a estadia Uhum. dele ali naquele momento, independente do quadro que ele esteja Sim, desenvolvendo e apresentando. Depois aqui, ó, a Mel falou que todo o cuidado no hospital, cada nível hierárquico, ou cada profissional, melhor falando, fica mais legal falar uhum. assim, cada profissional é uma engrenagem para uma Sim, engrenagem muito maior funcionar, que é a sim, sim. saúde, que é o bem maior e o objetivo, missão e valor de uma organização como um hospital, né? Então, Sim, quando sim. você fala que as pessoas, desde o recepcionista até o médico, o gestor, né, o doutor fulano de tal, que é o gestor daquele hospital, quando você fala que todos estão participando desse momento, me veio a frase que assim, a pandemia ela humanizou mais Exatamente. profissionais de saúde, de modo geral, em todos os níveis hierárquicos. Porque hoje não Sim, existe diferença daquele medo que você sente como assistente social, do medo que o doutor, que estaria ali na ponta dessa pirâmide, hoje está sentindo. Ter o seu hospital invadido pelo vírus dessa maneira modificou a maneira como o hospital trabalhava. Ele era sim, cirurgias eletivas, né? E exatamente. agora ele passou a ser da Covid. Ele é um hospedeiro da Covid para tentar exterminar com esse vírus. Então, existiu também uma mudança muito repentina, forçada e muito impactante no seu hospital, pelo que eu estou percebendo, Sim. A né? gente continua, Ana, atendendo os casos de cirurgia e os casos oncológicos, né? A gente tem um serviço de oncologia no hospital e a oncologia não pode parar, né? Todas as outras clínicas, nós tivemos os atendimentos interrompidos, né? E dando só o suporte nas internações e cirurgias que não podem ser prorrogadas em outro momento, precisam ser realizadas. E Aham. então a gente tem uma ala, um andar de enfermaria de Covid, a gente tem outras enfermarias para pacientes de cirurgia, a gente tem o suporte aos pacientes oncológicos. Então, a unidade ela vai trabalhando da forma. O interessante disso tudo é como a gente tem que ter uma expertise e uma capacidade de flexibilização. Sim, Porque se nós ficarmos enrijecidos, a gente não consegue fazer. Muitas das vezes nas reuniões, existem aquela fala assim, não, mas não funcionava assim. E a gente tem que interromper, e muitas das vezes até a direção fala isso, mas a realidade é outra. Vamos pensar como agora, o hoje e o agora. Então, assim, existe um aprendizado para todos os profissionais. é uma Da gente, reinvenção, né? Diária, reinvenção, e às vezes, muitas diário, vezes, durante um dia, né? durante o dia. E assim, o cuidado e a preocupação que a gente tem por cada situação que vai se apresentando. Né? É desde como a família vai reconhecer o corpo, porque até para reconhecer o corpo, Ana, eu digo que é um período muito difícil e a gente que está no hospital, a gente percebe esse sofrimento num nível muito mais avançado do que normalmente. Até para você reconhecer o corpo do seu ente querido, você tem que paramentar. Sim. Então, assim, você não pode visitar, as famílias não podem visitar. E aí, como é que eu faço para ter notícia daquele meu familiar que eu tanto amo nesse momento? Então, a gente sentou, se organizou, não, a gente precisa dar informações, vamos criar primeiro um boletim, aí o boletim, no primeiro momento, não atendeu a expectativa, não, então vamos fazer uma equipe que vai descer para conversar com esses familiares. Então, a gente vai se reinventando todos os A todo processos momento. para tentar minimizar esse sofrimento que já é gigantesco. É gigantesco, Ana. Você vê uma evolução em uma doença que evolui rapidamente em 12 horas.
O paciente entra falando e termina no final da tarde entubado, para você ver como evolui. Sim. Então, assim, é muito agressivo, muito, muito, muito agressivo. E a gente entende, às vezes, a família que chega exausta de sofrimento. Chega gritando, chega, eu quero saber, eu quero ver, você vai isso, você chama a polícia. Porque ela vem passando por isso em várias unidades. Bagagem, né? E aí, imagina, eu quero ter notícias do meu familiar. Então, elas estão chegando no hospital, não importa a hora. E imagina o sofrimento. Você está em casa e o teu parente diz 11 horas da manhã, 2 horas da manhã, que ele está sendo transferido. Isso é inadmissível. Mas eu entendo que, por conta dessa estrutura que tem que gerar leito, que está aumentando, e a gente precisa... Eles vão fazendo as transferências na medida que vai acontecendo. Sim, claro. Então, assim... Então, a gente vem tentando, assim, se esforçando, eu acho que um esforço individual e profissional muito grande. Não só do serviço social, como de todos os demais, né? Existe aí uma dedicação muito grande. É um período muito difícil, um período da gente reinventar as nossas próprias práticas, nossas estratégias de intervenção. Eu nunca imaginei que eu fosse ter que ligar para um paciente internado para poder atender ele. Por quê? Porque a estratégia de ligar para o paciente que está dentro da enfermaria, por eu não entrar na enfermaria, para não parlamentar e gastar aquele material por 20 a 30 minutos, não é cabível nesse processo. Então, assim, que outros profissionais que precisem de cuidar dele por mais tempo, usem esse material. Então, a gente cria estratégia. A gente cria uma estratégia. Bacana, né? Na verdade, você trouxe 2 pontos aí muito importantes, que é esse cuidar da família doente que está lá, né? Daquele ente querido que está lá, uma vez que aquele ente tem que ficar 100% isolado. Em outras enfermidades, por exemplo, os familiares podem visitar naqueles momentinhos pequenininhos, mas podem visitar. Um ou outro pode ter um acompanhante. Na Covid-19, não. Contato cortado com o seu familiar. Sim. E isso traz uma angústia muito grande. Angústia e sofrimento. Exatamente. Quando você começou a falar, eu rapidamente me coloquei no lugar das pessoas que você falou, dessas famílias, né? Porque eu tenho uma mãe senhorinha, 81 anos, ela não tem plano de saúde, ela é usuária do SUS, e independente de ser do SUS, ou se ela tivesse um hospital particular para atendê-la, eu, Ana Clara, meus irmãos, passaríamos pela mesma situação. Qualquer outro familiar, em qualquer lugar do mundo. Né? Exatamente. Isso me angustiou profundamente quando você falou, porque eu pensei, realmente, esse é um adoecimento totalmente sozinho, onde o paciente fica distante do familiar. E acho que não tem agonia maior para um familiar é não saber o que está acontecendo do lado de lá. Então, se não tiver um profissional que, na sua infinita bondade, seja gentil, acolhedor, para acolher o sofrimento dessa família e falar com essa família, é um sofrimento generalizado. Sim. Então, esse é um ponto importantíssimo que você falou. O outro ponto é que o profissional do serviço social consiga perceber e achar estratégias outras para atender esse familiar e, ao mesmo tempo, perceber quais são as necessidades daquele paciente que está ali internado. Exatamente. Né? Exatamente. Então, são 2 diferenciais muito importantes nesse momento. Sim, é o que a gente está falando, é um reinventar das práticas, né? A gente precisa trabalhar, o serviço social é uma profissão que trabalha na realidade com a realidade. Então, para a gente, é mais fácil, porque é tudo muito dinâmico, é tudo muito complexo. No serviço social, lidar com os direitos, democratizar informações não é tarefa fácil no mundo, né? De hoje, e principalmente no nosso país, garantia de direitos não é a prerrogativa do Brasil, né? Então, é incansável a nossa luta para levar isso aos pacientes, de forma que eles possam garantir isso. Então, nesse momento, a gente cria estratégias, né, para poder atingir melhor isso.
E às vezes a gente faz atendimento por telefone mesmo, não só para o paciente, não, o familiar que está em casa. Né? A gente entra em contato, informa, e aí vai dando orientação de como ele tem que proceder diante da Previdência Social, para o auxílio-doença daquele paciente que está internado. Então, está sendo tudo muito dinâmico, é muito diferente, não existe um protocolo, existe um indivíduo e a gente precisa entender ele do jeito que ele é. Eu acho que isso é um dos ganhos que a gente está tendo em relação ao vírus, apesar de todo o sofrimento, é entender esses sujeitos, sabe, Ana? Esses sujeitos cheios de história, cheios de sofrimento, cheios de história de vida, né? Às vezes são entes que naquele momento ele desabafa, por exemplo, comigo, o familiar, quando eu estou atendendo, da importância daquele familiar, e porque a gente tem no imaginário que a Covid, isso é o que a gente vem vendo, assistindo na TV, que a Covid, ela leva à morte. E esse imaginário é o que entra na cabeça de todo mundo. Sim. E às vezes a gente tem que trabalhar de forma educativa com essas famílias, que nem todos os pacientes do Covid vão virar óbito. Existem aqueles que saem do processo, conseguem recuperar da Covid. Então, sim, assim, é um trabalho também educativo, né? De a gente entender... educacional, né? Exatamente, entender esses processos todos. Com informações. E desfazer, e ao mesmo tempo, por exemplo, o paciente entra na unidade, aquela precaução que a gente tem que ter dos espaços, das filas, né? Vai para o refeitório, vai fazer as alimentações, fila, a distância de 2 metros, é o tempo todo esse processo de educativo com os familiares e com os pacientes, e a gente tem o cuidado sempre de prestar atenção naqueles que saíram do período de suspeita de Covid e já estão liberados para visita. Então, é muito bacana, por exemplo, ontem mesmo, a colega da psicologia, a Maria, foi na sala do serviço social para falar, o paciente saiu do CTI, como é que a gente vai fazer contato com a família para eles poderem receber visita amanhã? Porque as visitas estavam acontecendo um dia só da semana para os pacientes que estão liberados, meia hora. Olha só, eram todos os dias de 3 às 5. É muito. Depois da Covid, passou a ser só às quintas-feiras de 3 às 3h30. Então é meia hora. Meia hora para você transmitir todo o amor que você tem para o teu familiar, toda a força que você quer dar para ele para aquele momento. Então, olha a preocupação dela, da psicologia, da colega. E aí, amanhã é visita. Vamos avisar essa família? Eu falei, claro. Me passa os pacientes que você já viu, que eu estou ligando agora para avisar. E aí, foi uma prática que a gente teve. Na hora que eu liguei para o familiar avisando, olha, ele já saiu do CTI, ele está indo para a enfermaria, ele pode receber visita, aí você recebe aquele momento que eu digo que são os presentes que a gente recebe como profissional. Né? Que é a forma de agradecer que as pessoas não têm como agradecer a gente. E aí, Ana, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu tenho muitas formas de agradecimento, né? Eu recebo muitos abraços, eu recebo muito... Agora não, né? Porque eu não estou podendo receber nada. Eu falei que quando estiver liberada, sai de baixo, que eu vou sair agarrando todo mundo. Eu quero. Mas assim... Então, assim, eu sou uma pessoa muito grata a Deus por conta disso, né? De receber tanto esse carinho das pessoas que eu atendo, dos familiares, dos colegas de trabalho que estão assim, eu estou doida para receber teu abraço e eu doida para dar. Uhum. Mas a gente tem que esperar esse momento acabar. Mas, assim, e eu entendo o quanto que eles querem nos presentear para agradecer esse momento. O serviço social tem uma prática que a gente tem que ter um cuidado em relação à profissão, isso aí é uma questão histórica da profissão, para a gente não confundir o serviço social, uma profissão especializada, com a assistência e o assistencialismo, né, que é uma outra vertente. Sim. Então, digamos que na academia a gente sabe que a gente não pode receber presente para que não configure como se fosse uma benesse, uma beneficência que a gente está fazendo à pessoa. Então, receber presente não é uma prática que a gente deve aceitar. Isso lá quando eu me formei, Ana, em 2003. A experiência faz a gente entender que a dinâmica é outra. Sim. No início... Uma coisa e a prática é outra, né? E aí, assim, Ana, no início, eu sempre tinha o mesmo processo. Obrigada pelo carinho, mas não preciso, faz parte do meu trabalho. Mas eu vivi uma experiência única na minha vida.
que foi quando a minha avó, uma pessoa muito querida, faleceu em 2015. Eu tive, aí nesse momento, eu não era profissional de saúde, eu era família, né? Eu era família. Aí o papel se inverteu, né? O papel inverte, o papel inverte. E aí nós ficamos 15 dias com ela dentro do CTI, depois de um AVC, e ela veio a falecer. E quando tudo aconteceu, né, eu era muito acolhida pelos profissionais de saúde daquela instituição, eu falei para minha tia assim, tia, a única coisa que eu queria era dar alguns presentes para esses profissionais, alguma coisa. Ela, não, deixa comigo que eu vou comprar umas caixas de bombom. E aí minha tia, exagerada, comprou umas 7 caixas de bombom. E aí eu fui levar para eles naquele momento, naquele processo todo do corpo e tal. E aí quando eu fui falar com os chefes de enfermagem, que eu falei, olha, distribui esses bombons aí para as equipes do plantão. E aí ela disse assim, não, imagina, não precisa. Eu falei, para, me escuta. E nisso as lágrimas caíam. Eu falei assim, eu sou profissional de saúde como você. Mas eu agora, a minha avó era uma pessoa tão maravilhosa na minha vida que me fez aprender até um aprendizado até mesmo nesse momento de dor. Porque eu aprendi o seguinte, quando eu recebi os presentes lá no hospital, eu entendia qual era a importância disso. Só que agora, e as lágrimas rolavam, Ana. Falei, agora eu entendo o significado. Agora tem significado. Porque são 5 minutos que eu vejo a minha avó no CTI. E são 23 horas e 55 minutos que vocês ficam com ela. Isso não tem preço. Então, ali eu entendi o porquê que o paciente, a família, quando ele é acolhido, quando ele vai embora, eles querem de alguma forma nos presentear. Porque é muito pouco, perto do que a gente fez por eles, mas enquanto profissional... Exatamente, o quanto que você se dedica, o quanto que você dá o seu melhor para aquele paciente, para aquela família. Então, é uma forma de te agraciar, sabe? É uma forma de te né? reconhecer. Então, assim, eu sou uma pessoa que recebo muito isso. Muitos reconhecimentos. E isso só me faz acreditar que cada vez mais eu estou no caminho certo e que eu faça sempre a diferença lá no hospital para aquelas famílias. Eu brinco com o recepcionista, você imagina, eu já chego sambando, já chego brincando, e os pacientes e família que estão lá de fora começam a rir. Aí eu falo assim, ó, não acha que eu sou louca, não, eu sou assistente social, mas eu não sou louca. A gente tem que imaginar a cena. Hein? Consegue, né? Consegue imaginar. Então, aí eu brinco, porque eu falo, aí eu vou atender as famílias e eu falo assim, se a gente não brincar um pouco, a gente também não aguenta isso. Porque a gente precisa espalhar um pouco dessas outras emoções que a gente falou lá no outro vídeo, para a gente poder conseguir suportar tudo que a gente vive lá dentro. Né? Porque eu digo para você que lá dentro, cada dia que eu chego para trabalho, eu falo, como estamos hoje? Quantos pacientes a gente está testando Covid? Quantos pacientes deram positivo? Como é que estão as cirurgias? Então, assim, cada dia é um dia. Sim. Então, é isso. É essa loucura. Esse universo, ele é muito dinâmico, né? O universo hospitalar, ele é dinâmico. Imagina diante de uma situação como essa. Fabiana, o que você destaca como tendo sido a sua maior aprendizagem nesse período de combate, de atuação contra a Covid-19? O que você destaca aí, Ana, aquilo que pegou no coração, pegou na veia e que você vai contar isso mesmo quando estiver muito velhinha? Olha, Ana, eu acho que esse vírus ele veio confirmar uma coisa que a gente já vinha percebendo enquanto ser humano, que era o quanto de distante a gente estava do ser humano. Né? A gente estava muito ligado às tecnologias, às inovações, né? E hoje a gente percebe o quanto que o humano, o quanto que o afeto, o quanto que o cuidado está fazendo falta. Né? Então, assim, o que o vírus trouxe para mim como profissional e como pessoa é que eu não posso jamais perder a capacidade de ser humana. Então, isso só aumentou. Oh, meu amor, eu também te amo. Isso só aumentou, sabe? Da gente ver que um vírus ele vem fazendo tantas transformações em várias áreas. E a gente percebe, por exemplo, a medicina muito sem chão, porque não tem a capacidade de curar.
né? Definitivamente não tem capacidade de curar. Nada. Nesse momento não tem. E aí o que que eles fazem? Né? O que que eles podem fazer? Então, assim, é isso, é um olhar para dentro, é um olhar para o outro com muito respeito, sabe? Com a dor e com o sofrimento do outro. Porque eu digo hoje, Ana, se nós pudéssemos escolher um período para morrer, eu digo para você que hoje é o pior momento para morrer. Porque é uma morte solitária, é uma morte onde a família não pode fazer um sepultamento seu, porque é caixão fechado. Uma morte onde não tem os últimos minutos de oração de um familiar, de uma fala, né, emocional, afeto, nada. Então, assim, é muito comovente a dor dessas pessoas nesse momento, sabe? E o que me causa, às vezes, até maior dificuldade ainda, porque você não pode abraçar, você não pode estender a mão para a pessoa. Você tem que acolher essa pessoa com os olhos, você tem que criar outras estratégias. Frio, num momento que não é nada frio emocionalmente, né? Exatamente. Eu escutei anteontem uma reportagem que me chamou muita atenção, dos médicos dizendo que naquele momento onde a gente consegue saber, né, onde aquele organismo não está aguentando e está vindo a óbito, né? Eles conseguem detectar exatamente o tempo que isso acontece. E aí ontem eu escutei reportagem de algum hospital onde a família teve a oportunidade de se despedir nos minutos finais. E claro, acredito eu, que tenham parlamentado toda essa família para poder, acredito, enquanto responsabilidade, né, médica e responsabilidade enquanto cidadão. Isso, e ética e tal. Então, assim, deixaram essa família ver. Então, assim, é muita dor, é muita dor. E o que eu aprendi é isso, é olhar o ser humano cada vez mais humano. Eu já vinha refletindo muito sobre isso, que a gente estava deixando de ser humano para ser qualquer outra coisa. E eu acho que o vírus veio para falar assim, ei, preste atenção, porque não vai ser as ciências que vão me curar. Entendeu? A gente precisa hoje do isolamento social, de uma capacidade de reflexão, de respeito e empatia pelo outro. Quando a gente percebe que a política está misturada, né, hoje o que a gente vê a política misturando e muitas mortes acontecendo, para a gente profissional de saúde não causa mais sofrimento ainda. Porque a gente sabe o que está acontecendo nos hospitais. A gente sabe do aumento a gente sabe do aumento dos números que estão cada vez mais subindo. E aí a gente percebe que os governantes estão abrindo as portas dos comércios e que a epidemia ainda não chegou no seu pico. O pico é agora, junho. Então, se a gente manter os espaços, os comércios abertos, a gente vai aumentar e vai colapsar os hospitais, sim, Ana. Então, assim, a minha mensagem que eu deixo para as pessoas é mantenham o isolamento, sabe? O isolamento social, hoje, é a melhor estratégia, é o melhor presente que você pode dar para você e para a pessoa que você ama. Porque você está cuidando de você e está cuidando de quem você ama, Ana. Porque imagina você ter que... remédio, né? Pois é o único remédio que a gente pode dizer que realmente é eficiente. Porque até os complexos de medicamentos que eles estão utilizando, não existe nenhum estudo de que possa estar trazendo a cura. Eles trabalham nos sintomas, Ana. O sintoma apresentou uma pneumonia, ele entra com um antibiótico. Apresentou uma falta de ar, ele entra com outro. Então, eles vão trabalhando nos sintomas. É isso que eles estão trabalhando. Não existe um remédio. Hoje eu escuto a juíza fala no senso comum assim, mas ela não acessou o hospital, ela não colocou no respirador. O respirador não salva ninguém, Ana. Ele dá um suporte respiratório de oxigênio para aquele paciente, mas não é ele que cura. Entende? O desconhecimento da população é assim, se eu levar ao hospital vai ter cura. Não vai ter cura. É triste eu te dizer isso. A gente tenta a cura com o organismo da pessoa respondendo aos medicamentos. Mas não existe um remédio que a gente possa falar assim, por exemplo, hoje, eu estou com um quadro de sinusite, se eu tomo antialérgicos, eu curo a minha sinusite. Eu vou adorar quando me disserem assim, surgiu a cura para o Covid. Eu vou falar, graças a Deus chegou o momento da gente se livrar desse processo todo. Vai chegar esse momento, né? Mas não é agora. Se Deus quiser. Não é agora. Por isso que a gente tem que fazer o isolamento social. Independente dos políticos abrirem os comércios,
Mantenha o isolamento, Ana, mantenha o uso da máscara, né? Eu vejo gente usando máscara aqui, Ana. Isso não adianta. Entende? Aqui não adianta. Você está se enganando e tá contraindo o vírus. Porque existem os aerossóis que as pessoas não estão se preocupando, que é aqueles que ficam no ar. Então, se eu tenho e tuço, e alguém vem em seguida, passa por ali, ele se contamina, Ana. Sim. Então, assim, apesar de tantos meses, ainda existe muita ignorância da contaminação e uma falta de cuidado do ser humano em cuidar. Muita negação. Ainda existe muita negação também em relação... E não é só pelo desconhecimento, que a informação está aí agora o tempo inteiro, até maciçamente, mas existe a negação, né? Aquela negação que eu tenho em relação a algo que pode me destruir, aquela negação que eu tenho em relação à minha vulnerabilidade, ao meu medo, a negação de não ser egoísta nesse momento. Então, é um momento muito complexo no sentido do psicológico de cada pessoa. E o projeto que eu criei, Quem Cuida de Mim, que está voltado para os profissionais de saúde, né? E é por isso que eu chamo vocês que estão em contato lá na atuação da pandemia, porque vocês são a maior forma de informação que nós temos hoje. Porque ela é fidedigna, ela é direto da fonte, né? Então, exatamente. Então, um profissional de saúde, para ele falar como está sendo a tua atuação, como você funciona, o local que você trabalha, como que é o ritmo do funcionamento da sua área profissional, da área profissional de todos os outros segmentos do hospital. Essa é uma forma de manter a população que passa por aqui informada. E é por isso que eu fico insistindo, mete o dedo nesse aviãozinho aí, manda essa live para todos os teus contatos, porque essa é uma forma de distribuir uma informação verdadeira. Fabiana e todos os outros profissionais que passaram por aqui não ganham absolutamente nada por estarem aqui, nem notoriedade, mas ganha reconhecimento, porque vocês, de fato, trazem para nós e compartilham com a gente a vivência nua e crua nessa pandemia. E as pessoas precisam acreditar que isso, de fato, mata. A ignorância e a negação de uma pandemia dessa proporção mata muitas pessoas. E não é possível que as pessoas só vão conseguir acreditar nisso quando doer aqui, ralar a pele. Exatamente. É preciso ter um olhar amplo para fora, para o mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor, com 5 metros de distância, 1 metro de distância, ou 500 metros de distância, muito mais. Né? Então, ter esse comprometimento, essa consciência, isso é muito importante nesse momento. Eu penso que esse é o único artifício que nós temos contra a Covid-19. Não dá para não se proteger, não dá para não cuidar da saúde do outro e ser egoísta para pensar no próprio umbigo, né? Sim. Fabiana, sabe que o nosso tempo acaba, né? E aí o Instagram vai avisando assim, aqui, como é que é? Vocês não vão sair daí, não? A gente não tem essa vontade de sair daqui, mas o Instagram é muito mais poderoso nesse sentido. O que eu quero te pedir? Eu quero te pedir que você deixe uma palavra, algo que a gente ainda não tenha falado, que vá diretamente aos profissionais de saúde. O que você diz para essa galera, sendo teu colega de profissão ou não? Ana, tem uma palavra que eu acho que reúne tudo o que eu gostaria de dizer para os colegas, né? É gratidão. Gratidão por ser parceiros num momento tão difícil, né, da saúde de uma maneira geral. Gratidão por ser aquele colega que se preocupa comigo quando eu chego ao hospital para saber se eu estou bem, se eu estou com rinite, se não é rinite, se eu preciso fazer uma tomografia. Gratidão pelo esforço deles, né? Assim, pelo esse momento, pela essa dedicação
que eles estão tendo nesse momento como pessoa. Porque, Ana, as pessoas falam sempre assim, os profissionais de saúde, eles não têm escolha, eles estão lá, de frente, né, de frente ali, no meio da guerra. E realmente a gente não tem escolha. E não é questão, e isso faz parte da nossa profissão, mas vai além, né? Porque o que eu percebo daqueles colegas que estão lá, são aqueles colegas que estão enfrentando sem medo de estar lá dentro. Com entrega. Uma entrega, é claro que respeitando toda a parlamentação, respeitando todos os protocolos, mas ele está lá, né? O cara sai 4 horas da manhã. Eu tenho uma amiga, ela está lindíssima, fazendo uma contribuição aí, ó, Lucilene, ela sai 4 horas da manhã de casa. Sabe onde ela trabalha? Lá na tomografia. É onde o foco de percepção, é uma das estratégias, né, dos testes rápidos para a gente detectar se tem aí um acometimento de respiratório, né, no pulmão. Então, é um dos sinais que a gente percebe a Covid. Ela está lá 4 horas da manhã, ela sai de casa. Então, o que eu posso dizer para uma colega dessa? É gratidão. Especial, né? É gratidão. É gratidão, é muito especial. Então, assim, é que a gente tenha força e coragem para continuar trabalhando, para dar o seu melhor, que muitas das vezes no final do dia a gente está exausto pela dinâmica do dia, mas que tudo isso está valendo, que tudo isso está valendo a pena. Eu faria tudo isso novamente e eu tenho certeza que todos os colegas que estão lá fariam isso como pessoas e como profissionais. Eles estão lá dando o seu melhor. E aí é só essa palavra que eu tenho para dizer. E para você, também gratidão por esse projeto, que é lindo, porque é a oportunidade que a gente tem de se expressar também, a gente que está lá na batalha, e trazer, como você disse, uma realidade diferente, não tão diferente, mas assim, bem singular, bem simples, diferente das mídias, dos jornais, né? Do quanto que a gente está percebendo, do quanto que a gente está cuidando, do quanto que a gente está fazendo. É claro que a gente... É claro, Ana, que a gente também comete erros, sim, né? Às vezes tem pessoas que falam, mas vocês não estão sendo humanos. Não, a gente está sendo, sim. E o processo, ele é difícil e para todo mundo. E aí, quando a gente educa essas pessoas que vêm massacradas por tudo isso, elas chegam no final e falam, desculpa, você entende o que está acontecendo com a gente? E eu falo, sim, perfeitamente. Então, assim, acaba uma relação de muito, e a gente percebe o que vem disso e por trás disso tudo, e que nos coloca de frente da situação é o amor, né? Não tem outra palavra. Né? O amor que cada profissional tem e que se dedica, que deixa a sua casa, a sua família, para estar naquela profissão, para estar ali exposto ao risco dele mesmo vir a óbito. Então, é um compromisso, é uma dedicação e amor, não tem outra palavra. Ai, Fabiana, você é intensa, né? Meu Deus do céu. O que a gente faz com essa mulher, gente? Tem que beijar muito, assim, ó. Já só posso beijar daqui, né? Eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, a sua doação. Você entrega muito afeto, muito amor, muito carinho. Muitíssimo obrigada por você estar aqui de novo como parceira nesse projeto, mas parceira de caminhada na vida também. Eu sinto um orgulho enorme de fazer parte aí da sua listinha de amigas e que vamos envelhecer. Com certeza. Não esquece o trato que nós fizemos, hein? Não se esqueça Com certeza. disso. Eu também quero agradecer de todo o meu coração a todos vocês que passaram aí na live, contribuíram com as suas informações, seus comentários, com a presença. Vocês dão sentido a esse projeto. E esse projeto dá sentido à minha vida e à vida de muitos profissionais. Quando você, Fabiana, falou que o projeto acaba sendo um lugar onde vocês podem se expressar, essa é uma das intenções, né? Porque o projeto é esse, quem cuida de mim, quem cuida do profissional de saúde. Então, eu recebo vocês com muito respeito, com muito carinho. O projeto é dedicado a vocês justamente pela força que vocês têm, pela capacidade de entrega, pela coragem, pelo amor que vocês doam, agora muito mais do que em qualquer outra situação, porque a crise exige essa reinvenção.
Muitíssimo obrigada por você estar aí, gente. Prazer é meu. BJ. Tem mais, hein? Oh, com certeza. E assim, é só me convidar que vai ser um prazer sempre estar com você aí numa live. Demais, você é demais. Um beijo grande. Beijo em todos que participaram aí. Meu carinho imenso, minha gratidão. E estamos juntos nessa jornada aí. Beijos. Boa noite para todos aí. Beijão. Boa noite.